Vamos então, a partir de agora, falar sobre os equipamentos, também chamados de carregadores para carros elétricos. Até então a gente imaginava que pudesse ter esses carregadores somente, a exemplo dos carros movidos a combustíveis, somente em postos, né, onde tem a gasolina, onde tem o óleo diesel, onde tem também o álcool. Mas neste carro dos carros elétricos, nós vamos saber agora, ao que tudo indica, nos edifícios, garagens, onde as pessoas moram e guardam também os seus carros nos edifícios, é possível também ali adaptar, portanto, os carregadores e os riscos, portanto, desses carregadores nessas garagens. Deixa eu conversar, então, agora com o nosso convidado, já está ao telefone, me refiro ao Dr. Kênio de Souza Pereira, Dr. Kênio, que é consultor especial da presidência da OAB de Minas e vice da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Federal, né, Dr. Kênio? Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é sempre muito bom entrevistá-lo. Muito bom dia, Dr. Kênio. Bom dia, Walter. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar com vocês novamente. Eu já vou direto aqui ao ponto, Dr. Kênio. Afinal, a diretriz nacional do Corpo de Bombeiros trouxe um alerta forte, mas muitos síndicos e moradores ainda não conhecem esse documento. Ou seja, o que acontece se um condomínio simplesmente ignorar essa diretriz? Já existe previsão de fiscalização ou dificuldade em obter o AVCB, que é fundamental para que a companhia seguradora venha a pagar a indenização no caso de incêndio, Dr. Kênio? Realmente, Walter, o assunto é muito complexo porque gera preocupação. O detalhe é que essa diretriz foi criada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares e foi publicada dia 25 de agosto de 2025. E essa diretriz, ela visa o quê? Orientar todos os condomínios do país em relação a cuidados, a normas que devem ser cumpridas para que haja possibilidade de se instalar carregadores elétricos, os famosos all-box, dentro das garagens subterrâneas ou sob lajes. Então, aquela garagem que a pessoa entra ali, que é coberta, né? Está embaixo do pilotis, a garagem que ela tem uma cobertura com laje, essa garagem ela está debaixo do prédio. Então, exige um maior cuidado. E o que acarretou muita preocupação é porque na internet tem vários vídeos de reportagens, né, de incêndios que comprovam, né, que apagar o incêndio de carro elétrico demora às vezes 12 horas, até mais de um dia, porque o fogo do carro elétrico não exige oxigênio, né? A bateria por si só, ela se alimenta pegando fogo, até mesmo debaixo d'água. É impressionante, né? Tem casos que o pessoal faz o teste, joga a bateria dentro d'água, ela continua a queimar. O que acontece na prática é que os edifícios, né, eles são construídos, pilares, a laje, tudo, para suportar calor de até 300 graus durante 2 horas. Isso é uma norma técnica de todo o Brasil. E essa diretriz do Corpo de Bombeiros confirmou que realmente essa bateria queimando embaixo da laje a 1000 graus centígrados, repito, a bateria de íon de lítio, ela gera um calor mais de 3 vezes superior ao incêndio normal. Então, o incêndio normal, 300 graus centígrados e a laje suporta por 2 horas. Só que a bateria de íon de lítio, ele propaga um fogo de 1000 graus centígrados e durante várias horas. Então, a diretriz constata que pode haver um colapso da edificação. Então, aquela parede debaixo daquele fogo, ela derrete praticamente. A estrutura não aguenta. Então, em cima disso, gerou-se uma grande polêmica agora no mercado, porque, inclusive, o CREA do Ceará, né, de Sergipe, se não me engano, foi taxativo em orientar que não se deve colocar carregadores em garagens subterrâneas. Então, o CREA também, né, de Sergipe, ele foi muito cauteloso nessa orientação. E o que acontece na prática é que há outra situação.
as garagens, em geral, elas têm baixa ventilação. Então, o incêndio da bateria do carro elétrico é altamente tóxico. E o corpo bombeiro não consegue entrar dentro da garagem, porque, primeiramente, a garagem não comporta o carro-pipa. Segundo, porque é altamente tóxica a fumaça. E, então, isso indica que haverá realmente muitos problemas para as assembleias daí para frente aprovar a instalação de carregadores em garagens fechadas. Então, a garagem, quando ela é preparada por nova obra, ela tem uma ventilação mecânica, uma ventilação mais forçada para possibilitar que esses gases venham a se dissipar, e também os chuveires elétricos, os sprinklers, né? Então, isso tudo gera um custo muito alto para qualquer prédio antigo que queira se adaptar a essas normas que visam a segurança e visam a proteção da vida e do patrimônio dos demais moradores em relação ao carro elétrico. Então, o ponto-chave é isso aí. Vai ter muita gente preocupada com essa instalação na garagem, porque se pegar fogo pode comprometer toda a edificação. Agora aqui no Brasil, né, doutor Kenny, muitas construtoras já entregam prédios novos com vagas preparadas para carros elétricos, enquanto outros edifícios antigos ficam em desvantagem. Ou seja, essa questão pode gerar uma divisão no mercado imobiliário, facilitando a compra dos prédios que têm o carregamento para carros elétricos? Com certeza, né? Eu gosto do carro elétrico, não tenho nada contra, antes pelo contrário, né? Eu acho muito bacana essa evolução, só que agora as pessoas que têm carro elétrico, elas devem realmente prestigiar os prédios que já são adaptados para isso. Os prédios modernos, inclusive, que estão em construção, porque essa norma, essa diretriz com o bombeiro, já vem sendo discutida há mais de 2 anos. Inclusive em São Paulo, primeiramente, foi criada várias normas lá pelos bombeiros de afastamento do local de carregamento, de construção de paredes bloqueadoras para evitar a propagação do fogo que atinja outros automóveis. Então, as construtoras já estão criando situações para facilitar a aprovação com o bombeiro, inclusive colocando carregadores na área aberta. Então, o bombeiro tem orientado que o correto o ideal seria colocar carregadores na parte aberta, porque caso o veículo desse venha a se incendiar, não há perigo dele colocar em risco a construção, todo o edifício. Então, na prática, vemos que as pessoas que quiserem comprar apartamentos, né, e tenham carros elétricos, elas vão dar preferência aos prédios que já têm essa preparação para evitar uma discussão dentro do condomínio. Então é interessante entendermos que somos a favor da modernidade, somos a favor dos carros elétricos. Agora, aquela pessoa que mora no prédio, ela tem o direito de ter seu patrimônio preservado, no sentido de que, se for para colocar o carregador numa área fechada, numa área coberta, ele pode ter essa preocupação, que inclusive acarreta até o agravamento do prêmio de seguro, ou seja, as companhias seguradoras, a partir de agora, vão ficar muito mais atentas em função desse risco aumentado e, logicamente, que quando há um agravamento do risco na edificação, a companhia seguradora pode vir a cobrar um custo mais alto para o seguro. E esse custo, obviamente, deverá ser arcado somente porque tem carro elétrico. Então, acarretar um aumento de seguro para todo o edifício, mas quem causou isso, né, que tem que arcar por esse acréscimo desse agravante. Porque, na prática, o condomínio, os demais condôminos, não podem ser prejudicados. Então, vai gerar muita polêmica nas assembleias, né, e um choque de interesses. Aqueles proprietários que querem manter o estado atual do imóvel, sem esse risco, e os proprietários que querem colocar o carro elétrico para carregar na garagem, mas de maneira que não venha colocar em risco a coletividade. Então, o assunto tornou-se muito mais contundente Com agora, certeza. Né, porque a diretriz foi elaborada pelos comandantes gerais dos corpos de bombeiros de todo o Brasil. Então, não é uma opinião alheia, não é uma opinião de leigo, é uma opinião de especialistas, e a diretriz coloca: o que visa a diretriz é preservar a vida.
Com preservar certeza. a segurança acima do interesse financeiro de alguns que têm carro elétrico. Perfeito. Bom, o programa é em rede, o senhor conhece a dinâmica do programa, doutor Kênio. Eu tenho o César Fatioli na Nacional Rio, que vai conversar com o senhor agora, e depois o Leandro Martins está na Nacional São Paulo, também irá conversar com o senhor. Primeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César. Obrigado, Walter. Doutor, o Corpo de Bombeiros, por óbvio, tem a capacidade técnica necessária e, na maior parte dos casos, embora deixe a desejar muitas vezes em matéria de prevenção, tem também a credibilidade para fazer o alerta. Mas ele não tem, para usar o termo americano, enforcement, a capacidade de impor regras nacionalmente. Quem poderia e quem deveria estabelecer uma política de prevenção, de precaução para isso? A quem caberia essa iniciativa? Vai ter que se esperar a primeira vítima, a primeira tragédia? Não basta a lembrança do 11 de setembro nos Estados Unidos para ilustrar o quanto um incêndio com estruturas, ainda mais parte delas fortemente baseadas em metal, que resiste menos tempo a fogo, para com isso se estabelecer normas mais estritas, o temor que se tem é de uma concorrência predatória, não apenas nas brigas de condomínio, mas entre as cidades e os estados. Muita gente acha que prevenção é custo, que prevenção é um entrave para investimento. Como o carro elétrico é uma das coisas em expansão, com mais capacidade de crescimento econômico, muita gente pode achar que normas mais frouxas facilitam o crescimento da economia. E o resto que se vire, apostemos que Deus é brasileiro e vai nos proteger contra um acidente eventual. Passou da hora não apenas de uma norma nacional, mas de um debate nacional para estabelecer normas rígidas e fazê-las cumprir? Realmente a colocação do César na sua é perfeita, César. O brasileiro tem o hábito de só tomar providência depois que o ladrão arromba a porta, né? Depois que acontece a tragédia. Como na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que morreram lá quase 200 pessoas, né, em torno disso. Então são tragédias que se repetem e às vezes parece que ignoram a prevenção visando a economia ou visando obter algum lucro com isso. Com relação às baterias de lítio, o assunto é tão grave, né, que está aí na internet aí, casos de incêndio, né, que um navio que veio da China com 800 automóveis, ele foi abandonado o navio, começou a pegar fogo, abandonou. Outro caso do Tesla, que pegou fogo numa garagem em Portugal, queimou 140 carros. Há outro incêndio também na Ásia, em que um Mercedes-Benz começou a pegar fogo na garagem e queimou 200 carros. Os vídeos da internet, inclusive, tem especialistas que falam que a solução para extinguir o carro elétrico é deixar pegar fogo. Não tem nem como combater. Porque o bombeiro é taxativo. Quando você apaga o fogo elétrico, ele pode reiniciar automaticamente sem nenhuma provocação daqui a 2, 3 dias. Então a bateria ela se torna uma bomba imprevisível. Então, na prática, com relação à lei, a diretriz não é uma lei, mas, obviamente, tendo em vista que ela foi elaborada no decorrer de dezenas de estudos, esses estudos contaram com a participação dos fabricantes de automóveis, dos especialistas, da equipe da ABNT, dos CREAS, enfim, um grupo de especialistas que criou essa diretriz. E, logicamente, que qualquer condomínio, quando houver uma discussão judicial, ele vai levar essa informação para o judiciário e o juiz de direito, verificando que há uma divergência e que é uma polêmica entre o interesse financeiro de alguém colocar o carregador no prédio e o direito de proteção à vida, o judiciário vai tender a dessa proteção elaborada pelos comandantes gerais de Corpo de Bombeiros é muito clara nesse sentido. Ela inicia colocando que o maior bem a ser protegido é a vida. Outra situação interessante, essa diretriz, ela é pública. Então, na página 12, já estou dando a dica, é só verificar lá que o bombeiro foi claro em relação
a dificuldade enorme de se apagar o incêndio, só que o bombeiro foi muito político em função da pressão da indústria, não colocou as temperaturas na diretriz. Isso está na internet, é público. Então, se uma edificação comporta 300 graus centígrados durante 2 horas, é o tempo do bombeiro comparecer no prédio para apagar o fogo. Mas com a bateria de lítio, a edificação vai entrar em colapso. Isso é uma coisa previsível. E outro fator interessante que eu quero colocar é que, nesse embate, o ideal vai ser a Assembleia Legislativa do Estado ou então a Câmara Municipal criar regras locais. Então, o município pode criar essas regras e, com relação ao AVCB, é certo que o Corpo de Bombeiros ele vai exigir essas precauções para conceder o AVCB. Porque o AVCB é a autovistoria que visa o quê? Verificar se a edificação possui equipamentos ou procedimentos que facilitam a fuga ou evite o risco à vida, né? De maneira que até a companhia seguradora irá também se posicionar, porque se o prédio não tem AVCB, isso pode dar margem para a companhia seguradora questionar o dever de indenizar no caso de incêndio. Então, eu sou que a companhia seguradora tem que garantir e cumprir o contrato, porque ela aceitou o risco. Mas sabemos que no Brasil, a companhia seguradora visa reduzir prejuízo. Ela pode vir a querer se recusar a pagar o seguro. Pois não. O Leandro Martins, nosso âncora na Nacional São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor, doutor Kênio. Vamos lá, Leandro. Obrigado, Walter. Doutor Kênio, bom dia. Aqui na cidade de São Paulo, o senhor pode imaginar a polêmica, a dimensão da polêmica dessa questão. Eu mesmo moro num edifício que tem algumas décadas, começou-se a discutir ali energia suficiente, pontos de energia para colocar os carros elétricos. Quer dizer, a discussão começou por aí. Ainda precisa passar pela concessionária Enel, porque precisa uma carga e uma estrutura maior para abastecer o carro, né? Depois a gente vai para a questão da segurança. É difícil essa questão toda que a gente vem abordando, que o senhor vem abordando aí. E no dia 25 de agosto, nós tínhamos previsto, porque o Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo ia lançar uma cartilha. Nós cobramos. E eles disseram, não, mas a cartilha ainda está em elaboração, mas o que nós podemos adiantar é que há alguns protocolos. Por exemplo, pré-novos, né, mas só os novos. Os antigos são uma gama muito grande. Muita gente em prédio antigo quer estar adquirindo carro elétrico. Então, para os prédios novos, tem a instalação de sistemas de sprinklers, né, aquele jatinho que espirra água, o sistema de exaustão mecânica para ventilação do ambiente e estrutura resistente ao fogo por pelo menos 2 horas. Mas isso vai de encontro com tudo que o senhor mesmo acabou de abordar, pois se esse tipo de incêndio da bateria de lítio leva a muito mais tempo para ser invadido, né, com temperaturas muito mais altas, então tudo isso que eu estou dizendo, resumindo, doutor Kênio, será que a gente estaria em vias, em nível de Congresso Nacional ou de uma legislação, de um impedimento até do carro elétrico em certos edifícios, até se ter um protocolo adequado de segurança para que esses carros possam vir a ser adquiridos, ou em que condições eles possam vir a ser adquiridos dentro de condomínios, doutor Kênio? O assunto é tão grave que quando teve um incêndio lá na Ásia, né, que queimou 200 carros na garagem subterrânea. E a notícia que está nos jornais, viu, gente? Está aí falando que na Ásia, a China e o outro país da Ásia proibiu colocar carregador de carro em garagem subterrânea. Então, isso está nos jornais de todo o Brasil, né? Então, na prática, o que está acontecendo é o seguinte: há o crescimento da indústria, que é interessante, que gera emprego e riquezas, né? Ninguém está contra o carro elétrico, e a diretriz do Corpo Bombeiro, na página 12, confirma que esse incêndio do carro elétrico pode colapsar a edificação. Então, a diretriz é muito sutil, ela não quer ser alarmante, né? Então, na prática, a diretriz também fala, que você colocou muito bem, a construção, ela suporta 300 graus centígrados por 2 horas, só que a diretriz não colocou a temperatura
que ocorre um incêndio do carro elétrico. Então, há toda uma pressão da indústria nesse sentido. O que acontece é que as diretrizes têm o benefício de dar um alerta, de orientar que o ideal é fazer o carregamento em áreas abertas. Esse é um ponto. O outro ponto, né, que tem aí diversos vídeos, matérias jornalísticas de todo o Brasil, no Google, mostrando essa questão de dificuldade de se combater o incêndio na bateria de íon lítio. Então, eu entendo que realmente o assunto é muito complexo, pode vir a indicar a necessidade de uma legislação federal, mas solução existe. A solução de imediato é colocar esse carregamento nas áreas externas que não tenham contato, que não sejam áreas subterrâneas. E outro detalhe importante também é que a bateria tende a evoluir, né? Inclusive, as baterias sólidas, que já existe a tecnologia, são muito mais seguras, só que são muito caras e é difícil de escalar, produção de escala. Então, o que eu quero colocar realmente de maneira clara é que essa situação vai exigir dos condomínios, né, muita sabedoria, orientação jurídica, verificação in loco do caso concreto, para conciliar esses interesses. E o fato que eu quero ressaltar é que quando nós falamos assim, tem matérias de jornais na internet, tem vídeos, tudo mais, só que o detalhe agora é que nós temos uma diretriz dos comandantes gerais do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil. E isso começou em São Paulo, né? Que é o maior estado do Brasil, e os bombeiros têm realmente muita cautela em relação a isso. Então eu acho que vai ter muitos embates, inclusive judiciais nesse sentido, sendo que, obviamente, o Poder Judiciário vai julgar pela prevenção. Essa é a tendência natural. Pois não. Quer dizer, não resolveria este assunto, ou seja, tendo esses carregadores em postos próprios, a exemplo dos postos de combustíveis, onde eu saio com o meu carro, vou lá, abasteço e volto para minha garagem. Quer dizer, não seria mais fácil e não resolveria todas essas questões? E com certeza, né? Se houvesse carregadores de alta potência em locais abertos, seria muito mais viável. Então, esse crescimento desse abastecimento com posto de gasolina vai depender da viabilidade financeira do investidor. Então tem que ser criada uma situação em que haja uma compensação financeira para que o dono do posto, os empresários, né, venham abrir esses postos de carregamento de maneira a facilitar o trânsito do carro elétrico, gerando maior tranquilidade, inclusive na colocação das estradas. O grande desafio é que esses postos de carregamento, pelo menos por enquanto, o custo é muito elevado. E o valor que se paga pelo carregamento às vezes é baixo. Mas tem que haver uma solução, sim, nesse aspecto, porque isso que vai viabilizar o crescimento da venda do carro elétrico em todo o Brasil, que tem dimensões continentais. Da forma que hoje, o carro elétrico é muito urbano, né? Porque viajar carro elétrico é difícil. Mas eu entendo que essa solução tem que ser dada e pode existir uma lei federal, estadual, porque a VCB do Corpo Bombeiro é a lei estadual. E a lei municipal pode regulamentar questões locais. Então, e a lei municipal, inclusive, porque aprova os projetos de construção. O assunto vai demandar muita paciência, muita boa vontade e muita sabedoria para que haja a conciliação entre o proprietário do automóvel elétrico, que quer carregar em casa, e a divergência em relação a essas questões que foram apresentadas pelo Corpo Bombeiro, que geram polêmica, porque vai exigir um investimento maior dos condomínios que desejarem colocar esse carregamento dentro da garagem, que for subterrânea ou sob pilotis. Ou seja, um edifício com carregador para carro elétrico pode aumentar, portanto, o valor de um apartamento dentro desse edifício ou pode desvalorizar? Não, isso domina essa área os 40 anos. Posso afirmar que não vai valorizar nem perder o valor. O que vai acontecer é o seguinte: o prédio que tem o carregador carro elétrico, ele vai ter uma maior chance de conseguir mais clientes para comprar ou alugar. Então vai facilitar a venda, né, que vai ter um nicho de pessoas
que é a minoria no Brasil, que tendo carro elétrico vai preferir esse prédio. Mas eu entendo, então, de valor do prédio não valoriza e nem desvaloriza. O que acontece na prática é que esse carregamento não é essencial para a grande maioria da população. Né? O volume de carro elétrico no Brasil, a previsão é de 2% a 3%, ou seja, 97% da população não vai se preocupar com essa falta do carregamento. Tá muito bem. Doutor Quênio, é sempre um privilégio entrevistar o senhor. Queremos aqui agradecê-lo pela atenção que o senhor sempre tem aqui com a nossa emissora. Tá bom, doutor Quênio? Tá ok, foi um grande prazer, Walter. Pode contar comigo aí. Tá Bom okay? dia Um abraço para os colegas do Rio e de São Paulo também. Tá bom, muito obrigado ao senhor pela gentileza.